Hoje, no nosso tempo, parece-nos que o tempo mudou, ou melhor, temos a sensação que a duração do tempo, dos dias, da velocidade com que ele passa nos deixa a impressão de limitação ou perda. A pressa nos trouxe a necessidade de deixarmos de lado os valores importantes, ética, moral, respeito. Viver no nosso tempo passou a significar viver tudo, logo. O paradoxo é que se quer ganhar tempo porque o tempo está prestes a acabar, mas por que corremos tanto se nem mesmo sabemos para onde estamos indo? Muitos pensadores vieram nos contar que somos seres únicos desconectados dos demais seres da natureza e do divino. Afirmaram que o universo se entende pela matemática, e o que não pode ser medido, tocado, quantificado e visto na natureza não existe. Esqueceram-se de valorizar a intuição e o sentimento, em sua busca por conhecimento mental. Um atraso e uma afirmação falsa nos trouxe uma perda de qualidade e nos cimentou o concretismo simplório e absurdo. Francis Bacon afirmou que a natureza deveria ser dominada pela força do homem. Empresas, indústrias, religiões, sistemas educacionais e o capitalismo não apenas acreditaram nesses absurdos, como começaram a nos ensinar que a natureza não passa de um monte de recursos naturais para proveito humano, como se todos os seres vivos do planeta existissem para prestar serviços ambientais ao regozijo da humanidade. Grande erro. Quem ganha tempo, por definição, perde. Quem mata tempo, fere-se mortalmente. É este o grande radical livre que envelhece nossa alegria, o sonho de fazer do tempo uma mercadoria. Aprendemos ainda a nos apressar e não, mas não a esperar. Somos um paradoxo de fato. Adoramos a juventude, mas odiamos os velhos. Mas queremos prolongar o tempo e as nossas vidas até o limite do possível da própria existência e esquecemos do básico, que se vivermos mais, estaremos a viver demais, que seremos o velho como os velhos que odiamos. Vivemos tempos em que todos querem nos dizer como devemos ser e viver, outro imenso paradoxo. Se ao final seríamos apenas um tipo de ser, o ser que cada ser quer que sejamos, mas se somos tantos, quem estaria certo? Esse universo imenso de tantas informações e regras foram aniquilando o princípio de que precisamos de paz. Outro paradoxo, a paz e o tempo não se falam. Hoje temos medo das pausas. Todos nós já tentamos dar conta das pausas buscando controlá-las, e a sensação resultante não é nada boa, pois nos sentimos culpados ou porque usamos nossas pausas de forma inadequada. Uma pausa é uma corrente que já tem rumo. Ao contrário do que a palavra possa nos sugerir, uma pausa não é algo neutro. É um trecho, uma passagem onde não temos por que controlar o leme, o rumo já é definido. Entregar-se à forma de navegar pelas pausas, e quando não compreendemos esta lei do fluxo, ficamos bastante angustiados. Reagir a uma pausa é, portanto, remar contra a maré, é nadar contra a corrente de nossas próprias vidas. Plantaram em nossos corações uma erva daninha que vai nos correndo ser, temos que viver, comprar, consumir, tudo com pressa e urgência. Mas por quê? Onde pensam que vamos a correr tanto? Quem possa experimentar um momento de pausa na vida, dar-se também a si descobrir-se, e que, para além da violência do descontrole, atinge-se trechos do percurso onde a vida retoma controle, onde não há mais rumo, mas calmaria, acaba por encontrar uma nova forma de se relacionar com a própria vida. Por que temos tanto medo de lidarmos conosco? Sinta a pausa, experimente, aceite-a, nada tema, é você com você. Se você aceitar essa pausa, e ela for intensa,
Ou quando se tratar da grande pausa, este ganhará um presente raro e precioso e a experiência necessária para saboreá-la como parte integrante sua, e não intrusa da vida. Saímos da escravidão do século XIX para outra escravidão, a do século XXI. Quando seremos livres? Quando teremos um dia somente nosso? Quem tem tempo não é sério, quem não tem tempo é importante. Uma historinha para tentar não nos sentirmos culpados e um gatilho psicológico para nos automar. Nunca fizemos tanto e realizamos tão pouco. Nunca tantos fizeram tanto por tão poucos. Se por um lado o progresso da ciência e da indústria simbolizaram um avanço para a humanidade, por outros tenta nos dissociar da nossa evolução espiritual e conexão com a natureza. Estamos dentro de um trem tão veloz que não nos permite desfrutar das paisagens. Mas a inteligência da natureza opera pela lei do mínimo esforço, sem ansiedade, com harmonia e amor. Essa é a lição que devemos aprender. Precisamos de retomar nossa conexão com a natureza, com o sagrado. Cuidado com a esterilidade de uma vida ocupada demais. O mundo é uma imensa casa de formação de loucos, no qual funcionar 24 horas por dia e ainda parece não ser suficiente, onde o meio ambiente e a terra imploram por uma folga, onde nós mesmos não suportamos mais a falta de tempo. Descansar se torna uma necessidade do planeta. Hoje, o tempo de pausas é preenchido por ocupação que buscamos para ocupar o tempo que nos demos, mas que o ocupamos para não nos darmos conta de que estamos perdendo um tempo precioso. Diversões e alienações. Lazer não é feito de descanso, mas de ocupações para não nos ocuparmos. A própria palavra entretenimento indica o desejo de não parar. E segundo o rabino Newton Bonder, a incapacidade de parar é uma forma de depressão e ele ainda nos diz: a pausa, de certa maneira, não é só um mero intervalo entre ocupações, apesar de ser isso também, mas um resgate do momento real e uma cura da escravidão inconsciente ao tempo psicológico. A pausa será o nosso gatilho a nos religar com a nossa natureza divina, o nosso tempo à natureza e ao divino. Em tempos de novo milênio, vamos resgatar coisas que são milenares. A pausa é que traz a surpresa e não o que vem depois. A pausa é que dá sentido à caminhada. A prática espiritual deste milênio será viver as pausas. Não haverá maior sábio do que aquele que souber quando algo terminou e quando algo vai começar. A pausa faz parte da natureza. A noite é pausa, o inverno é pausa, a respiração é uma pausa, as batidas do peito são uma pausa. As montanhas estão com olheiras, os rios precisam de um bom banho, as cidades de uma cochilada, o mar de umas férias, o domingo de um feriado. E nós de um dia de atenção, de ser atencioso conosco e com sua vida. Então vamos a um pouco de carinho, uma pausa e um tempo a nós. Que despertes para o mistério de estar aqui e compreendas a silenciosa imensidão da tua presença. Que tenhas alegria e paz no templo dos teus sentidos. Que recebas grande encorajamento quando novas fronteiras acenam. Que respondas ao chamado do teu dom e encontre a coragem para seguir-lhe o caminho. Que a chama da raiva te liberte da falsidade. Que o ardor do coração mantenha a tua presença flamejante e que a ansiedade jamais te ronde. Que a tua dignidade exterior reflita uma dignidade interior da alma. Que tenhas vagar para celebrar os milagres silenciosos que não buscam atenção. Que sejas consolado na simetria secreta da tua alma.
Que sintas cada dia como uma dádiva sagrada tecida em torno do cerne do assombro. A alma. Texto de Khalil Gibran. E o Deus dos deuses separou de si mesmo uma alma e a dotou de beleza. E deu-lhe a suavidade da brisa matinal e o perfume das flores do campo e a doçura do luar. E entregou-lhe a taça da alegria, dizendo-lhe: só poderás beber desta taça se esqueceres o passado e não te preocupares com o futuro. E entregou-lhe a taça da tristeza, dizendo: bebe dela, e compreenderás a essência da alegria da vida. E soprou nela um amor que a abandonaria ao primeiro suspiro de saciedade, e uma meiguice que a abandonaria à primeira manifestação de orgulho. E fez descer sobre ela, do céu, um instinto que lhe revelaria os caminhos da verdade. E depositou nas suas profundezas uma visão que vê o que não se vê. E criou nela sentimentos que deslizam com as sombras e caminham com os fantasmas. E vestiu-a de um vestido de paixão que os anjos teceram com as ondulações do arco-íris. E colocou nela as trevas da dúvida, que são as sombras da luz. E tomou fogo da forja do ódio, e ventos do deserto da ignorância, e areia do mar do egoísmo, e terra pisada pelos pés dos séculos, e amassou todos esses elementos e fez o homem. E deu-lhe uma força cega que se inflama nas horas de loucura e desvanece diante das tentações. Depois, depositou nele a vida, que é o reflexo da morte. E sorriu o Deus dos deuses, e chorou, e sentiu um amor incomensurável e infinito e uniu o homem e a alma. Obrigado a todos por assistirem e me privilegiarem com suas presenças. Deus não criou o tempo é coisa dos homens. Se gostaram, deixem seu ok e suas inscrições e assim poderão ser avisados quando de novos vídeos. Fiquem bem e em paz.